Saudação a todos. Somos do curso de Bacharelado em Administração Pública, segundo semestre, do Polo de Jauru, com a introdução à Administração Pública Burocrática Agerencial. Sou o acadêmico Jefferson e o acadêmico Jodson. Eu sou o Jodson. Para compreender melhor a administração pública agerencial, é preciso estudar um contexto mais amplo no que diz a respeito à administração pública. Foi nessa interrogação que procuramos sanar nossas questões em busca das respostas. A primeira pergunta é: o que é administração burocrática? E como surgiu e por quê? E para que a gerencial veio? A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram confundidos. Neste modelo de administração, o Estado era como se fosse pertences do rei, propriedade, patrimônio, onde os serviços e obrigações do Estado eram ocupados por pessoas próximas ao poder hierárquico, até chegar ao soberano rei ou príncipe da época. A sociedade não tinha acesso a cargos públicos da época, senão fosse pessoas ligadas, próximas de poder, principalmente pessoas pobres, como não bastasse o nepotismo, o empreguismo, parentesco, a corrupção também era normal. Nessa prática de administração patrimonialista, entrou no Brasil em 1500 a 1822, período colonial, e passando pelo período imperial, 1822 a 1889, e chegando ao período oligárquico, 1889 a 1930. Nascimento da administração burocrática. A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da administração do exercício prussiano, foi implantada nos principais países europeus até o final do século passado. Nos Estados Unidos, no começo deste século. No Brasil, em 1836. Esse novo modelo de administração surge com o objetivo de dar rumo a uma nova gestão governamental, onde todos teriam oportunidades e acesso ao trabalho público, e era essencial para o capitalismo industrial e clara separação entre o Estado e o mercado e a democracia. A democracia só pode existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado em que o controla. Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração que partisse não apenas a clara distinção entre público e o privado. Qual era a finalidade do surgimento da administração pública burocrática? Ela pretendia acabar com a corrupção e o nepotismo, e visava elaborar uma administração profissional, ou seja, com critérios técnicos e méritos. Então, a administração pública burocrática surge através da criação do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1936. A criação do DASP representou não apenas a primeira reforma administrativa do país, como a implantação da administração pública burocrática, mas também a afirmação dos princípios, e abre as portas através dos concursos públicos, acabando assim dizendo com os apadrinhamentos de forma desrespeitosa e ilegal aos postos de serviços que o Estado gerava. Nesse exato momento, o Estado passou a ser administrado e regido através das leis. Características da administração pública burocrática. As características dos modos operantes da burocracia foram sendo implantados, sendo eles profissional, técnicos, méritos, legalidade, hierarquia, treinamento e impessoalidade.
E dentro da burocracia existiam os cargos, e nos cargos tem as atribuições do cargo. Nota-se que competência do agente, as responsabilidades também e os deveres e direitos. E na burocracia tem controles rígidos, principalmente quando falamos de hierarquia. Olá a todos. Como meu colega Jota já falou, explicou as características da administração burocrática, então tivemos também as disfunções da burocracia. Os modus operandi da burocracia tinham controles rígidos nos meios, ou seja, nos processos, e nos objetivos eram máxima eficiência. Mas com o passar do tempo, o Estado foi adquirindo novas funções, novas atribuições, e essas novas atribuições foram executadas por burocratas. O Estado foi crescendo de proporção gigantesca, controle em cima de controle, gerou difusões e a eficiência não aparecia. Aí veio a administração gerencial. A administração gerencial veio não para abolir a administração burocrática, pelo contrário, ela veio para dar sustentabilidade como forma de uma nova administração, exigindo mais eficiência nos resultados. A sociedade precisava alcançar o que buscava, com mais agilidade e rapidez. Não somente o público civil apenas, mas a economia. Os investidores passaram a ver com outros olhos o comércio. Para os empresários, uma oportunidade de novos negócios rumo à globalização. A administração pública gerencial é aquela construída sobre bases que considera o Estado uma grande empresa cujos serviços são destinados aos seus clientes, outrora cidadãos, na eficiência dos serviços e na avaliação do desempenho e no controle de resultados. Suas principais características. A característica da administração gerencial. A administração pública gerencial, conservando alguns dos seus princípios, embora flexibilizados, mas teria como fundamentos a admissão segundo critérios rígidos de mérito. Um sistema, a administração pública gerencial teria como apoio a administração estruturado, o universo de remuneração, carreiras, avaliação de desempenho realizada constantemente e treinamento sistemático. Chegamos agora à conclusão. Logo do tempo, a sociedade brasileira tem passado por muitos desafios. A desigualdade social é um desses, tem deixado a sua marca. Um país que foi colonizado debaixo de uma escravidão não conseguiria mesmo estar livre dessa crueldade terrível que é a desigualdade. Ao decorrer da aprendizagem sobre a administração pública burocrática a gerencial no Brasil, identificamos os grandes desafios que nosso país tem enfrentado nesse meio milênio de vida. Nosso país ainda é jovem perante alguns, porém a sua população clama por igualdade social. Mesmo com as reformas administrativas, sabendo que teremos muito que conquistar, as conquistas que dentro da administração pública é imprescindível, a palavra caráter precisa ser essencial na vida de um brasileiro, nos dias atuais, dentro do meio político e gestores públicos. A miscigenação em que foi colonizado o nosso país não traria apenas a maneira que seria governado, mas também os valores de uma sociedade construída sem origens próprias. Observamos, então, a atual situação social, política que enfrentamos. Cabe a cada um de nós mudarmos a nossa história, dia após dia. Isso começa dentro de nossa casa, na educação de nossos filhos, no exemplo de vida familiar e social. Buscamos o conhecimento de forma primordial para podermos administrar bem o nosso país, com orgulho de ser brasileiro, e que Deus abençoe a todos. Gostaríamos de agradecer a professora Vivian Lara por ter dado a oportunidade para nós estudarmos essa matéria que foi de grande valia para o nosso conhecimento. E agradecer também ao companheiro Jefferson, que trabalhou juntamente comigo. Ampliamos nossos conhecimentos, né, Jefferson? Isso. E é isso. Até a próxima. E obrigado a todos.